Minha noiva e eu estamos tendo problemas depois que a irmã dela interferiu demais nos problemas da minha família. Minha noiva, 30F, e eu, 36M, estamos juntos há 3 anos e meio, noivos há 18 meses, e vamos nos casar em maio. Eu achava que tudo estava maravilhoso, mas agora enfrentamos um grande problema. Eu trabalho na indústria naval e passo a maior parte do tempo fora de casa. Desculpe o post longo, mas tem muito contexto que levou a isso. Um pouco de contexto: minha irmã e minha noiva eram melhores amigas durante nosso relacionamento. Sou muito próximo da minha irmã e dos meus pais. Minha noiva é muito próxima da irmã dela, e sempre pensamos em todos como uma grande família. No ano passado, minha irmã deixou o marido abusivo, mentalmente, por outro cara. O novo namorado dela tem um histórico ruim e ficha criminal, e com razão, todos têm dúvidas sobre ele. Mas o relacionamento deles não é da minha conta, desde que minha irmã esteja segura e feliz. Desde que minha irmã começou a namorar esse cara, minha noiva tem sido muito vocal sobre a opinião dela, dizendo que ele é um criminoso. Isso, claro, abalou a amizade entre elas. Cerca de 3 semanas atrás, enquanto planejávamos o casamento, minha noiva me disse que não queria o namorado da minha irmã em nenhum evento do casamento. Ela disse que iria falar com minha irmã sobre isso. Alguns dias depois, ela ficou com medo e me pediu para falar com minha irmã. Eu disse que cuidaria disso. Sabendo que esse pedido machucaria minha irmã, pedi conselhos à minha mãe sobre como abordar a situação. Minha mãe ficou chateada e disse que isso poderia prejudicar meu relacionamento com minha irmã. Eu sabia que isso causaria dor, mas queria tentar encontrar um meio-termo. Depois dessa conversa com minha mãe, contei à minha noiva como foi e que minha mãe ficou abalada. Pedi à minha noiva que fosse paciente, pois não era um assunto fácil de resolver. Minha noiva ficou incomodada com a reação da minha mãe e ficou ainda mais chateada. Mais tarde naquela noite, minha noiva fez uma chamada de vídeo longa com a irmã dela e desabafou sobre a situação. Isso será importante depois. Alguns dias se passaram, e sem que eu soubesse, minha mãe conversou com minha irmã e elas concordaram que o namorado dela não iria ao casamento. Naquele momento, elas não contaram nem para mim nem para minha noiva. Então, o ex-marido da minha irmã recebeu uma mensagem anônima no Facebook dizendo que minha irmã o traiu e o deixou por um criminoso. A mensagem era cheia de meias-verdades e suposições, mas coincidentemente, as poucas verdades contidas ali eram coisas que minha irmã só havia contado para 2 pessoas, minha mãe e minha noiva. Quando o ex-marido contou para minha irmã sobre a mensagem, o caos começou. No dia seguinte, eu ainda não sabia sobre a mensagem anônima, até que minha noiva me disse que precisava me contar algo. Ela disse que a irmã dela enviou a mensagem anônima para o ex-marido da minha irmã, achando que estava expondo a verdade. Minha noiva disse que só desabafou com a irmã, mas que a irmã dela tomou a decisão sozinha de enviar a mensagem. No entanto, como a mensagem continha informações que apenas minha mãe e minha noiva sabiam, todos automaticamente suspeitaram que minha noiva fosse a culpada. Pedi à minha noiva que convencesse a irmã a confessar e limpar o nome dela. Relutante, ela concordou. Na manhã seguinte, acordei com um grupo de mensagens caótico. A irmã da minha noiva confessou em um grupo de texto que incluía minha mãe, minha irmã, minha noiva e eu. Ela explicou suas razões, e como era de se esperar, houve algumas palavras duras no início, mas parecia que as coisas estavam se resolvendo. Até que minha noiva decidiu que seria uma boa ideia beber e descontar sua raiva em todo mundo. Ela passou horas mandando mensagens ofensivas para minha mãe e minha irmã, dizendo quanto odiava o namorado da minha irmã e como elas eram horríveis em toda essa situação. Eu só fiquei sabendo disso na manhã seguinte. Fiquei confuso e chateado, tentando entender o que tinha acontecido e mantendo a paz entre minha noiva e minha família. Minha noiva acha que eu tomei o lado da minha família, quando na verdade eu estava do lado dela, até que ela teve esse surto alcoólico. Isso aconteceu há 2 semanas. Desde então, mal conversamos. Depois de uma semana, minha mãe tentou conversar com minha noiva pessoalmente, mas minha noiva estava saindo para o trabalho e disse que não podia conversar. Mais tarde naquela noite, minha noiva enviou uma série de mensagens agressivas para minha mãe, culpando-a por tudo. Tenho uma leve suspeita de que ela estava bêbada novamente. Como trabalho embarcado, eu estava fora da cidade. Mas saí do trabalho mais cedo para tentar resolver as coisas, já que é difícil lidar com isso à distância. No dia em que estava voltando para casa, minha noiva me mandou uma mensagem dizendo que se recusava a me buscar no aeroporto e que dormiria no quarto de hóspedes. Meus pais acabaram me buscando no aeroporto, e foi aí que descobri sobre as mensagens que minha noiva havia enviado para minha mãe na noite anterior. 3 dias atrás, finalmente tive uma conversa cara a cara com minha noiva. Ela disse que não sente nenhum arrependimento e se recusa a pedir desculpas pelo comportamento dela. Ela ainda acha que a irmã dela fez certo ao enviar a mensagem anônima. Concordamos em parar de falar sobre o assunto por um tempo, para evitar outra briga. Agora já se passaram 3 dias, e mal falamos dentro de casa. Eu não posso simplesmente aceitar que alguém machuque intencionalmente minha família.
Conversei com minha família e, por amor a mim, eles estão dispostos a dar outra chance à minha noiva. Mas minha noiva disse que se recusa a estar perto da minha família e acha que eu escolhi o lado deles, quando tudo o que eu queria era manter a paz. Atualização, 14 de março de 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a cada um que respondeu ao meu post original. Algumas respostas foram um pouco duras, mas olhando para trás, era exatamente o que eu precisava ouvir. Terminei com minha noiva há quase 2 semanas, e quando sentamos para conversar, ela ainda estava firme em dizer que o que a irmã dela fez foi a coisa certa e não se importava com o fato de ter machucado minha família. Ela não pediu desculpas, não demonstrou remorso ou qualquer sinal de que estaria disposta a trabalhar nisso comigo. Isso me deixou sem escolha a não ser terminar o noivado. Nos primeiros dias, foi tudo tranquilo, muito choro e dormindo em quartos separados, sem discussões ou brigas. Então, 2 dias depois, ela foi para a casa de uma amiga, e foi aí que as coisas pioraram. Ela começou a voltar para casa de propósito apenas quando eu não estava lá, trazendo a irmã dela junto. Pegou algumas coisas da casa além do que havíamos combinado, e a irmã dela achou que o meu sofá era um ótimo lugar para trocar a fralda suja do bebê, inclusive deixando uma fralda vazando no sofá para eu encontrar. Nos dias seguintes, começou uma campanha de difamação nas redes sociais e mentiras contadas para amigos. Eu, por minha parte, me mantive em silêncio nas redes sociais em relação ao término e tentei manter distância para deixar as coisas esfriarem. Agora, bloqueei minha ex-noiva em todas as plataformas, incluindo e-mails, pois ela só tentava me arrastar para discussões que não levariam a lugar nenhum. Obrigado, gentis editores, por me ajudarem a enxergar a verdade. Eu já tinha a sensação de que as coisas não estavam tão boas assim, mas eu precisava que um estranho me dissesse para tirar a cabeça da minha bunda.